Primeiramente, Izzy, eu gostaria de te agradecer. É uma honra para mim estar aqui e prontamente aceitei o convite, assim como você compartilhou conosco, né? Que você, nessa manhã, fazendo o teu devocional, fazendo as tuas orações. Esse também é o desejo do meu coração, que a gente possa fazer a diferença nessa terra, né? Eu sempre falo que a gente precisa muito das pessoas Isso. e a vida das pessoas nos edifica muito, e da mesma forma eu acredito que a nossa vida também possa vir a edificar, né? Então, para mim é uma honra. Eu gostaria de também cumprimentar ao público que nos assiste no programa Mulheres em Movimento, que a gente tem esse momento agradável. Meu coração fica muito em paz e alegre estar aqui para compartilhar então um pouquinho quem é a Silvia. Eu sou aqui de Itapiranga, minha família é daqui, morei por alguns anos na cidade de Blumenau, retornamos para cá mais ou menos 8 anos e pouco, e tenho 40 anos, casada com o César, mãe do Gabriel e da Bruna, que já são 2 adolescentes, e sou uma filha de Deus, serva de Deus, que tem buscado cada vez mais viver a palavra, viver a minha vida conforme os princípios da Bíblia. Trabalho em uma cooperativa de crédito, no Sicoob Crédito Itapiranga, há quase 8 anos, onde é um lugar que desenvolvo profissionalmente as minhas atividades, amo o que eu faço e me identifico muito com os princípios do cooperativismo como pessoa, e eu acredito que isso muitas vezes é o que tem feito a diferença para conseguir desenvolver as atividades e somar com a comunidade local. Silvia, assim, voltando um pouquinho para o passado, que não está no nosso script, né? Como sou? Mas como Deus vai nos levando para as coisas. Eu morei com a tua avó por 3 anos, em 86 a 88. E quando eu olho para ti, eu vejo ela. A tua avó era muito iluminada. Ela era incrível, né? De uma alegria interior, a vovó Grins, né, a Verna, uma alegria interior muito grande, assim. Eu considerei ela, assim, a minha mãe naquele período lá que eu estive estudando no colégio agrícola. E conheci você também de pequena, né? Teu pai, tua mãe, enfim. Mas a Silvia, antes de ser adolescente, de ir para Blumenau, de começar a vida profissional, né? Como é que foi, assim, a tua infância aqui em Itapiranga, com o pai, com a mãe, com os irmãos? Foi tranquila ou teve algum direcionamento para chegar aonde você chegou hoje? A família dos meus pais, tanto da minha mãe quanto do meu pai, são aqui de Itapiranga. A minha mãe é Sete de casa e o meu pai Grins. E com relação à minha avó, que você falou, tem muitas pessoas que falam isso, não é a primeira vez que eu escuto. E as lembranças que eu tenho dela realmente são lembranças dessa pessoa alegre, dessa pessoa agradável de se ter perto. Incrível ela. E uma pessoa que me ensinou muito, né, da gente buscar olhar sempre o lado bom das coisas, e a gente percebe o quanto que as pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, elas contribuem para o ser humano que a gente se torna enquanto adultos. E se eu olho para minha vida aqui em Itapiranga, né, eu nasci em Pinhalzinho, na época a nossa família estava lá, mas com 5 anos de idade os meus pais voltaram para cá. E cresci num lar com muito amor, né? Os meus pais tiveram sim seus desafios, eu acho que isso é algo de toda a família, né? Mas que nos ensinaram os princípios, né? Que eles acreditavam ter como correto, ser pessoas idôneas, né? Trabalhar, buscar desenvolver também esse envolvimento com a comunidade. O meu pai, quando éramos pequenos, ele era caminhoneiro. Eu acho que é uma das lembranças mais lindas que eu tenho da minha infância, quando nós viajávamos todos dentro do caminhão. Aquilo era uma folia. E a gente brinca que conforme a gente foi crescendo, já não cabia mais todo mundo. Então, os maiores, eu e o Daniel, no caso, já não íamos mais, né, em todas. Mas são lembranças muito lindas e a pergunta que você me fez é o que aconteceu aí nessa trajetória que eu acabei provavelmente me tornando pastora, né? Isso aí. E o César e eu, nós nos conhecemos em Blumenau, lá nós constituímos família. Nós dois somos cristãos, né?
de casa, praticantes. Uhum. E lá em Blumenau nós começamos a visitar, junto com um amigo nosso, uma igreja evangélica, né, o MEVAN. E através dali eu comecei a me aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, e foi assim que começou a nossa trajetória. Mas não foi em Blumenau que nós fomos ungidos pastores, foi aqui em Itapiranga, quando nós voltamos para cá. E um período que estávamos aqui, com a bênção dos nossos pastores, nós começamos com um grupo de oração na nossa casa, onde ficamos ali mais ou menos por 3 anos e meio, e foi nesse período que a gente começou a desenvolver o trabalho junto com outros irmãos que estão com a gente desde o início, né, que nós fomos ungidos pastores. E após, então, estarmos esse período na nossa casa, que nós constituímos igreja, né? Que foi, então, cumprir a lei dos homens, que é o que a palavra nos instrui, né? Que é ter um CNPJ, fazer as coisas de forma legal, porque começou a tomar um corpo que já não cabia mais na nossa casa. E algo que eu gosto muito de compartilhar, que quando nós começamos com o grupo, às vezes no início as pessoas elas se sentiam muito à vontade para participar por ser em uma casa. Sim. E depois, conforme as coisas foram tomando uma proporção, muitos queriam participar e achavam que por ser em uma casa precisava de convite. Então, aos poucos a gente foi sentindo que era tempo de nós termos um local para a gente se reunir, né? Somente como igreja e não mais somente na nossa casa. E como é legal, né, a gente ter essas pessoas desde o início também, né, nessa caminhada com vocês ali. Mas falando um pouquinho agora do Cicobi, né? Cicobi é parceiro aqui do programa Mulheres em Movimento. Desde já quero deixar esse agradecimento a você, ao Giovanni e ao Simplício. E acredito que o Cicobi tem uma ideologia muito próxima daquilo que você acredita, porque senão tenho certeza que você não estaria ali, né? Porque a gente, desde 1932, né, que tem a Caixa de União Popular, né, União Rural. Caixa Rural. Caixa Rural, né. Eu me lembro, na época da Caixa Rural ainda, imagina, eu era guriazinha nova, né. Mas assim, eu acho que a ideologia do Cicobi, ela é muito forte, né, ela tem os seus princípios, a sua ética, os seus valores muito forte e muito enraizado na gente, né. E isso vem muito, eu acho, que é o encontro do que você prega também, né? E eu acho assim, você tem os teus seguidores, irmãos, como vocês falam, em função da tua postura. Então, como é o relacionamento, assim, trabalhar numa entidade que tem fins lucrativos, claro, né? Sim. E servir também as pessoas como você faz, né? Como pastora, né? Como é que tu lida com esses dois? Às vezes, se a gente vai olhar assim na prática, né, seriam duas coisas bem distantes, bem distintas, sim, né? Sim. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a cooperativa pela oportunidade. Esse ano eu vou fazer 8 anos de Cicobi e eu amo dividir os meus dias com os colegas, com a equipe, com o time e, de fato, fazer parte do Cicobi Crédito Itapiranga vem ao encontro dos meus princípios, dos meus valores como pessoa, porque se a gente olha para o cooperativismo na essência, Izzy, toda cooperativa nasce para contribuir com a comunidade local, para fazer a diferença na vida dos cooperados, que são os donos da cooperativa, para também fazer diferença na vida dos funcionários, e isso é algo que eu me identifico muito, né? Eu entrei no Cicobi como caixa, né? Eu digo que em todas as funções eu fui muito feliz, né? Hoje, para que eu consiga desenvolver a atividade ao qual eu estou, foi necessário que eu passasse por outras funções para que eu me sinta mais segura. E quando a gente ama o que a gente faz, tudo se torna mais fácil. As coisas, elas fluem. E assim como você falou, eu levo muito a sério essas duas questões da minha vida, né? Eu consigo separar isso com muita naturalidade, com muita tranquilidade, né? Porque dentro da igreja, né? Eu sou uma serva de Deus, é o meu trabalho voluntário, né? E na cooperativa eu desenvolvo as minhas atividades profissionais, nós precisamos saber separar as coisas, né? E isso é
muito tranquilo, acontece de forma muito natural, mas ao mesmo tempo eu sou um ser humano integral, né? Então, se a gente for olhar, a mesma Silvia que está domingo à noite nos cultos é a que vem trabalhar nas segundas-feiras de manhã, mas nós precisamos saber separar as áreas da nossa vida, né? A gente tem que ter essa maturidade e creio que isso tem dado muito certo, né? Eu acredito, a gente enxerga isso.